traves e não cisco. Mateus 7, verso 3 e 5. Precisamos entender que Deus nos dá o direito de retirar traves e não ciscos. A cada dia que passa, vemos pessoas que não são o que gostaria de ser, que os outros fossem. Encaram sua maneira de viver como inativas. Literalmente não se enxergam. Quando olhamos para os outros, quando esperamos dos outros, anulamos a nossa obrigação. Como eu falei no início, né? O filho do outro, o carro do outro, a polícia, as autoridades, os marginais, a violência e tudo mais, menos nós. A igreja que tem que ser construída, a outra igreja que tem que construir, o pastor que tem que correr atrás, e você, e eu. As traves são as coisas que não mostramos, que não queremos enxergar, que não vemos como importantes ou que achamos que não temos nada a ver com elas. A palavra de Deus aí em Mateus 7, versos 5 e 3 diz: Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar este cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. É interessante a gente pensar mais a fundo sobre isso, porque o texto ele é curto, mas muito profundo, e a gente às vezes não repara justamente o que nós estamos vivendo, o que nós estamos fazendo. E ontem eu estava até falando com a Bia que uma das coisas que mais nos impede de nos enxergar é quando a gente vê o erro do outro. E eu já falei isso aqui. Uma das vezes que eu mais errei era quando eu enxergava que o outro estava errado. Porque enquanto a gente toma conta da vida do outro, a gente não tem tempo, não tem noção para olhar para nossas vidas. E a palavra vai dizer mais ou menos isso. Se enxerga antes de querer ver o outro. Seja antes de querer ser que o outro seja. Mas o pastor está sem gravata, mas o pastor faz isso, mas e você? A igreja faz isso, a igreja está em desvio doutrinário, o cara do louvor não está cantando. Mas e você? Qual é o seu louvor? Como a gente falou no louvor, logo assim que a gente chegou aqui, que algumas letras estão erradas, mas a gente pode mudar. Se está cantando lá, eu quero te tocar, eu quero te abraçar, você repete a estrofe anterior, que, como essa música eu falei na época, né? E o primeiro ponto que eu anotei aqui para a gente pensar é que não vemos como importante ou que achamos não ter nada a ver com a gente. O primeiro cisco que a gente... a primeira trave que se impõe na nossa vida é essa maneira de viver, onde a gente não vê como importante algumas coisas ou achamos que não tem nada a ver com a gente. Não, o cara está roubando ali a casa do vizinho, não está roubando a minha. Mas depois, quando não tiver nada no vizinho, ele vai roubar quem? E assim sucessivamente. Roubou o governo. Quando não tiver mais para roubar o governo, ele vai te roubar. O irmão está em pecado. Como a gente falou domingo. A brecha que o irmão dá na vida dele, que abre na vida dele,
é um ministério que Deus está abrindo para que você trate, para que você cuide. Mas se a gente achar, não, o problema é dele. Ele está na igreja, ele é falso, mas o problema é dele. Porque é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho. Porque achamos que não tem muita importância o que estamos fazendo ou o que estamos carregando, como a fama, o testemunho, a inércia ou o não fazer nada, a falta de senso crítico, de amor, de oração, de leitura bíblica ou até de serviço cristão. Muitos irmãos têm se perdido por aceitarem vários acréscimos feitos ao cristianismo por homens que eliminaram a simplicidade e a clareza do ser cristão. Gentileza, perdão, caridade, compaixão, profecias e inconformidade com as coisas mundanas mostram a relevância cristã de nossos dias. O maior erro que a gente pode cometer dentro da igreja é deixar de ser cristão. E tem muita gente que deixou de ser cristão dentro da igreja. Ontem eu escutei uma palavra maneira, que o pastor falou assim: se está na igreja é sinônimo de santidade, então o zelador vai sentar do lado de Deus, né? Porque o cara está sempre na igreja. Aqui a gente não tem, mas, né? O nosso irmão lá embaixo, o Luiz, ele passa a semana toda na igreja, e o domingo, acho que só o sábado, não, sábado de manhã ainda está lá para tirar o lixo. Ou seja, nós precisamos olhar para dentro de nós. Nós precisamos ver como que anda o nosso culto, antes da gente querer falar do culto da igreja, antes da gente querer falar da oração do irmão, a gente precisa olhar para cada um de nós. E essa trave da nossa falta de humildade, que é mais ou menos assim, que a gente olha e cobra do outro, a gente cobra da igreja para bater ou não palma, às vezes impede que nós venhamos a nos enxergar. É uma grande trave de madeira, como se fosse essa tora aqui, de madeira, e a gente quer ver através. Às vezes a gente até consegue enxergar, mas eu acho que essa ilustração ilustra muito mais do que isso. Ela fala o quê? O seu problema é muito maior do que o pecadinho que você está vendo na vida do irmão. Escrevi também que uma outra trave, uma trave muito comum a nós, são as coisas que nós não mostramos aos outros. Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Se formos sinceros, temos que reconhecer a nossa miserabilidade diante das bênçãos a nós concedidas por Deus. Eu não mereço estar aqui, você não merece estar aqui, eu não mereço a casa ou o lugar que eu estou morando, assim como ninguém aqui merece o que Deus tem dado. Se Deus fosse nos julgar pelos nossos feitos, mas Deus nos olha com amor. Deus nos olha e nos abençoa com amor. Deus tem concedido a nós honra, não só no nosso lar, mas nos lugares por onde nós estamos indo. Tem concedido a sua glória sobre nossas vidas, tem nos concedido poder contra a maldade e o mal, tem nos dado autoridade e, mais do que isso, tem nos concedido a sua maravilhosa graça, que nos é concedida mesmo nós ainda sendo como somos, fracos, falhos e pecadores. Se nós entender que cada um de nós tem as suas falhas, tem os seus pecados, fica mais fácil para a gente poder se abrir com os outros. Quantos cristãos perderam o hábito de se confessar, ou de confessar os seus pecados, e vivem
com um peso enorme nos ombros, que muda a sua aparência, muda o seu modo de falar, a forma de se enxergar e de ver a igreja. Um peso desnecessário